Citrinol é uma combinação natural de compostos que ajuda a reduzir o colesterol ruim, conhecido como LDL, e contribui para a saúde do coração. Mas afinal, o que é exatamente o citrinol? Ele é um único suplemento ou uma mistura de compostos naturais? Quem deve considerar o uso desse suplemento? E quem precisa ter cuidado ou até evitá-lo por causa de condições de saúde específicas ou uso de medicamentos? Existem interações conhecidas entre o citrinol e os medicamentos que usamos com frequência? Qual é a dose diária segura? E como escolher um produto de citrinol confiável e de alta qualidade? Fique comigo até o final para descobrir todas as respostas. A paz esteja com todos vocês. Eu sou Hussein Lutfi, e você está assistindo ao canal Polvo Farmacêutico. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série de A a Z, Fitoterapia. O episódio de hoje é simples, rápido e cheio de informações valiosas. Se você está procurando uma informação específica, pode ir direto à parte do vídeo que começa com o título correspondente. Mas, se quiser entender tudo sobre o citrinol, fique comigo do começo ao fim. Como de costume, vamos começar com uma visão geral, com alguns fatos essenciais para compreender o que realmente é o citrinol. Primeiro, o citrinol é uma fórmula natural de suplemento alimentar, desenvolvida a partir de extratos de frutas cítricas e óleo de palma. Mas é importante saber que o citrinol não é uma substância única, ele é, na verdade, uma combinação de compostos naturais que atuam em conjunto. A fórmula contém principalmente dois grupos principais de componentes ativos. O primeiro grupo é formado pelos PMFS, ou flavonas polimetoxiladas, compostos vegetais naturais encontrados em frutas cítricas. Dois dos PMFS mais importantes são a nobiletina e a tangeritina, ambas conhecidas por ajudar a manter níveis saudáveis de colesterol e por atuarem como antioxidantes potentes. O segundo grupo essencial é o dos tocotrienóis, que fazem parte da família da vitamina E, naturalmente presentes no óleo de palma e no óleo de farelo de arroz. Esses compostos também ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, e podem ter efeitos protetores sobre o coração e os vasos sanguíneos. Assim, juntos, PMFS e tocotrienóis formam a base do citrinol. Muitas empresas promovem o citrinol para diversos usos, como apoio antioxidante, efeitos anti-inflamatórios e alívio de dores. No entanto, as evidências científicas sobre esses benefícios adicionais ainda são limitadas e exigem mais pesquisas. O principal benefício, bem comprovado e sustentado por estudos clínicos, é o seu papel em reduzir o colesterol ruim, LDL e VLDL. E em aumentar o colesterol bom, HDL. Em outras palavras, o citrinol ajuda naturalmente a melhorar o perfil lipídico e fortalece a saúde do coração, algo já comprovado por estudos científicos confiáveis. Fique ligado, porque na próxima parte vamos ver como usar o citrinol com segurança. O segundo tema que vamos discutir hoje é muito importante. Quais são as possíveis interações entre o citrinol e os medicamentos mais comuns? E também, quem são as pessoas que devem evitar o uso do citrinol ou utilizá-lo apenas sob supervisão médica? Vamos passo a passo. Primeiro, o grupo de pessoas que precisa ter muita cautela não está totalmente proibido, mas exige cuidado extra, inclui aquelas com maior fluxo sanguíneo ou que fazem uso de medicamentos anticoagulantes. Veja o motivo. O citrinol contém flavonas polimetoxiladas, PMFS, compostos naturais que podem reduzir levemente a coagulação do sangue, o que significa que podem aumentar a fluidez sanguínea. Agora, se alguém já faz uso de anticoagulantes ou antiplaquetários, como a AS, a aspirina, varfarina, rivaroxabana ou clopidogrel, o uso combinado com citrinol pode tornar o sangue ainda mais fino. O que isso pode causar? A ação conjunta pode aumentar o risco de sangramentos, especialmente em pessoas com úlceras gástricas, problemas de coagulação ou que estejam se preparando para uma cirurgia. Isso significa que o citrinol é proibido para essas pessoas? Não necessariamente.
Mas elas nunca devem usar o produto por conta própria, é essencial consultar o médico antes. Em casos de pacientes com colesterol alto que não toleram estatinas devido a efeitos colaterais como dores musculares intensas, o médico pode optar por reduzir a dose do medicamento e associar pequenas doses de citrinol, sempre com acompanhamento. Nesse cenário, é obrigatório realizar exames regulares, como o INR e o tempo de protrombina, para controlar a coagulação e garantir que o sangue não fique excessivamente fino. Segundo, pessoas que já utilizam medicamentos para redução do colesterol, como as estatinas, também precisam ter cuidado. Você pode pensar, o citrinol reduz o colesterol de forma natural, então combinar os dois pode acelerar os resultados. Mas isso não é verdade e pode, inclusive, ser perigoso. Lembre-se de que o colesterol não é totalmente prejudicial. Ele é uma molécula essencial para a produção de hormônios, para a estrutura das membranas celulares e para o funcionamento do cérebro. O objetivo não é eliminar o colesterol, e sim mantê-lo em níveis adequados e seguros. Tomar altas doses de estatina junto com citrinol pode reduzir demais o colesterol e aumentar o risco de inflamação muscular, condição conhecida como rabdomiólise, um dos efeitos adversos graves das estatinas. Qual é a forma segura de utilizá-lo? Se o paciente apresentar efeitos colaterais com as estatinas, o médico pode diminuir a dose e incluir uma pequena dose de citrinol, acompanhando a resposta do colesterol e das enzimas musculares com o tempo. Terceiro, vamos falar sobre os medicamentos para a pressão arterial. Nesse caso, o citrinol não é considerado perigoso, mas requer alguma atenção. Ele ajuda a reduzir o colesterol LDL, mantendo as paredes internas dos vasos sanguíneos mais limpas e flexíveis. Além disso, melhora a elasticidade das artérias e previne a aterosclerose, graças à sua ação antioxidante. E, como favorece um melhor fluxo sanguíneo, pode reduzir ligeiramente a pressão arterial de forma natural. Quando combinado com medicamentos antihipertensivos, esse efeito pode provocar uma queda leve da pressão além do esperado. Por isso, pessoas que já fazem uso de medicamentos para a pressão devem monitorar a pressão com regularidade enquanto utilizam citrinol. Se os valores começarem a cair demais, o médico poderá ajustar a dose de um dos tratamentos, seja do antihipertensivo ou do próprio citrinol. Quarto, pessoas com diabetes também precisam ter atenção. Por quê? Porque estudos mostram que os compostos do citrinol podem melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar essa substância a atuar de maneira mais eficiente no organismo. Isso ocorre porque o citrinol protege os receptores de insulina contra a oxidação e danos celulares, devido ao seu efeito antioxidante. Dessa forma, em pessoas que usam insulina ou medicações orais para diabetes, os níveis de glicose no sangue podem cair mais do que o esperado ao introduzir o citrinol. Isso é proibido? Não, de forma alguma. Mas o médico deve acompanhar de perto os níveis de glicemia e, se necessário, ajustar a dose dos medicamentos para evitar episódios de hipoglicemia. Quinto, e muito importante, é falar sobre o fígado e o metabolismo dos medicamentos. Os compostos do citrinol podem interferir em algumas enzimas hepáticas responsáveis por metabolizar medicamentos, especialmente as do sistema citocromo P450, como CYP3A4, CYP2C9 e CYP1A2. Quando o citrinol retarda essas enzimas, alguns medicamentos podem permanecer mais tempo na corrente sanguínea e tornar-se mais potentes do que o esperado. Isso vale para várias classes de medicamentos, incluindo estatinas, anticoagulantes, antidepressivos e alguns antidiabéticos. Por isso, pessoas em tratamento crônico devem informar o médico antes de usar o citrinol. O profissional poderá ajustar a dose para garantir segurança e evitar efeitos adversos. Resumindo tudo: se um paciente tem colesterol alto, hipertensão ou diabetes, não é correto nem seguro interromper os medicamentos prescritos e substituí-los completamente pelo citrinol. Deve haver sempre equilíbrio e acompanhamento médico. Suplementos fitoterápicos como o citrinol podem ser excelentes aliados quando usados corretamente, mas devem complementar, e não substituir, o tratamento médico.
O caminho mais seguro é permitir que o médico decida se o citrinol pode ser incluído, em doses pequenas ou moderadas, e acompanhar tudo com exames e resultados clínicos regulares. Assim, é possível determinar se o uso combinado do citrinol com os medicamentos habituais é seguro, eficaz e realmente benéfico para cada paciente. O terceiro tema de hoje é muito importante: quem pode usar o citrinol com segurança e quem deve evitá-lo. Existem alguns grupos específicos que merecem atenção especial. Primeiro, as mulheres grávidas, mesmo que apresentem colesterol alto, não é recomendado o uso do citrinol. Por quê? Porque o citrinol ajuda a melhorar a circulação sanguínea, e durante a gravidez, esse aumento no fluxo de sangue pode elevar o risco de sangramentos. Segundo, as mulheres que estão amamentando atualmente, não existem estudos confiáveis que confirmem que o citrinol é seguro durante o período de amamentação. Por precaução, é melhor evitar o uso. Terceiro, as crianças, não há motivo para utilizar o citrinol, já que raramente apresentam níveis altos de colesterol, e o organismo delas não necessita desse tipo de suplemento. Por fim, os idosos podem usar o citrinol se a condição geral de saúde permitir. Mas é fundamental ter cautela, especialmente nos casos de diabetes, pressão alta ou uso de medicamentos anticoagulantes. Fora dessas situações, e sempre com acompanhamento médico regular, o citrinol pode ser usado de forma segura e eficaz. O quarto e último tema de hoje é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se eu decidir usar o citrinol para reduzir o colesterol naturalmente, qual é a dose diária correta? Quais são os possíveis efeitos colaterais? E como posso escolher um produto de boa qualidade, com concentrações confiáveis? Vamos começar pela dose recomendada. A dose diária normalmente indicada é de 300 mg por dia, geralmente dividida em duas partes. 150 mg pela manhã e 150 mg à noite. O citrinol deve ser tomado antes ou depois das refeições? A resposta correta é: e depois de comer. Tomá-lo junto com alimentos ajuda o corpo a absorver o citrinol de forma mais eficiente, aumentando sua biodisponibilidade e seus efeitos positivos. Agora, vamos falar sobre os efeitos colaterais. Felizmente, o citrinol é considerado seguro para a maioria das pessoas. Alguns podem apresentar sintomas leves, como pequena tosse, náuseas leves ou desconforto estomacal. Mas esses sintomas costumam desaparecer com o tempo, à medida que o organismo se adapta. No entanto, há algumas precauções importantes. Quem tem alergia a frutas cítricas, como laranja ou limão, não deve usar citrinol, pois a maior parte de seus componentes ativos vem de extratos cítricos. Além disso, pessoas com problemas no fígado ou nos rins devem evitar o uso do citrinol, já que não há ainda dados clínicos suficientes que comprovem sua segurança nesses casos. Agora, vamos falar sobre como escolher um bom produto de citrinol disponível no mercado. Primeiro, prefira sempre um produto apresentado em cápsulas gelatinosas moles, soft gel. Esse formato garante melhor absorção, quando comparado com comprimidos ou pós, permitindo que o corpo aproveite melhor os compostos ativos. Segundo, procure por um citrinol combinado com coenzima Q10 ou com ácidos graxos ômega 3. Por quê? Porque ambos reforçam os efeitos do citrinol, ajudando a melhorar os níveis de colesterol e a favorecer a saúde cardiovascular. Se você não encontrar um produto combinado, ainda é possível tomar citrinol junto com suplementos de Q10 ou ômega 3, sempre com orientação médica. Terceiro, verifique se a concentração por cápsula está devidamente indicada e se é eficaz. Como dissemos, a dose total diária deve ser de 300 mg. Muitos produtos contêm 150 mg por cápsula. Portanto, o ideal é tomar uma cápsula pela manhã e outra à noite. Por fim, e isso é fundamental para avaliar a qualidade do produto, confira se o rótulo especifica claramente a composição do citrinol.
O primeiro componente deve ser o grupo das flavonas polimetoxiladas, PMFS. Principalmente nobiletina e tangeretina, que devem representar entre 30% e 40% da fórmula total. Assim, se uma cápsula contém 300 mg de citrinol, a quantidade de PMFS deve estar entre 90 e 120 mg por cápsula. O segundo componente são os tocotrienóis, membros ativos da vitamina E. Eles incluem alfa, beta, gama e delta tocotrienóis. E sua concentração deve variar entre 10% e 20% da fórmula. Isso significa que, em uma cápsula de 300 mg, você deve encontrar de 30 a 60 mg de tocotrienóis. Essas proporções são essenciais, pois determinam a pureza, a potência e a eficácia do suplemento. Especialmente na redução do colesterol ruim, LDL, no aumento do colesterol bom, HDL. E na manutenção da saúde do coração e dos vasos sanguíneos. E com isso chegamos ao final do nosso episódio sobre o citrinol. Espero que este vídeo tenha lhe trazido informações úteis e práticas, ajudando você a fazer escolhas conscientes sobre sua saúde. Se você gostou desse conteúdo e achou útil, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que possam se beneficiar dessas informações. E se quiser apoiar o canal, também pode fazê-lo através do Patreon, PayPal ou diretamente pelo YouTube. Muito obrigado por assistir, cuide-se, mantenha-se bem informado. E até a próxima, boa noite!